Agora, a gente detalha que no Senado, o líder da oposição, Randolph Rodrigues, deve protocolar o requerimento de criação da CPI para investigar o escândalo de corrupção no Ministério da Educação. O governo está bastante atento e está intensificando a ofensiva para barrar a criação da comissão parlamentar de inquérito. A articulação conta, inclusive, com um reforço do senador Flávio Bolsonaro. A intenção é convencer os senadores a retirarem os seus nomes da lista de apoio. Inclusive, o senador Randolph Rodrigues estava até dizendo que queria conseguir mais assinaturas, imagino que justamente para se precaver se houver essa retirada de assinaturas, como aconteceu quando essa CPI foi aventada pela primeira vez, né, Josias? Inclusive, ele conversou com você e ontem também com a Fabiola Cidral, aqui no All News. Vai para frente essa CPI, Josias? A chance de prosperar não é pequena. Aumenta essa chance na proporção direta da elevação da quantidade de material a ser investigado. Há esse movimento, o Flávio Bolsonaro foi incluído nessa força-tarefa para tentar dissuadir os senadores que assinaram o pedido de CPI, querem retirar ali pelo menos 2. Você precisa de pelo menos 27 assinaturas para que a CPI seja instalada. E há 28 nomes. Então, se você retirar 2, já inviabiliza a CPI. Agora, se os nomes forem retirados, será por falta de vergonha da cara, não por falta de matéria-prima para a investigação. Durou muito pouco o discurso do Bolsonaro, feito no final de semana, ou reiterado no final de semana, discurso segundo o qual o pastor Milton Ribeiro está limpo no escândalo do Ministério da Educação, porque partiu dele como ministro da Educação, a iniciativa de colocar a Controladoria Geral da União, a CGU, no encalço dos pastores lobistas, né, o Gilmar Santos e o Arilton Moura. O ex-ministro, o Milton, ele frequenta as páginas de um relatório da CGU, não como um fator de moralização, mas como um cúmplice mesmo da avacalhação que foi produzida pelos irmãos em Cristo, Gilmar e Arilton. Houve uma primeira apuração que foi aberta pela CGU em agosto do ano passado e encerrada 6 meses depois, com a conclusão de que não havia nenhuma irregularidade cometida por agentes públicos, ou seja, ninguém no Ministério teria cometido nada de ilegal, então não havia o que investigar na atuação desses pastores. Depois, 20 dias depois de encerrar essa primeira averiguação, a CGU teve que abrir outra, porque começaram a explodir no noticiário denúncias de uma atuação tóxica desses pastores. Então, empurrada pela imprensa, a CGU abriu uma segunda investigação. Dessa vez, parece que levaram um pouco mais a sério. Ouviram vários depoimentos de servidores do Ministério da Educação e verificou-se que o então ministro Milton Ribeiro, ele facilitou, na verdade, o funcionamento desse balcão dos pastores. Mesmo alertado para a movimentação esquisita dos pastores, que cobravam propina de prefeitos para liberar verbas no MEC, mesmo assim, o então ministro Milton Ribeiro, ele continuou se relacionando com o Gilmar, com o Arilton, como se nada tivesse sido descoberto sobre eles. Passou a se reunir com eles, inclusive, em casa. Ofereceu cargo de confiança a um dos pastores, o Arilton, que recusou, porque achou muito baixo o salário, mas ele indicou um preposto, que foi nomeado pelo ministro. O atual ministro da Educação, Vitor Godoy, é um dos que foram interrogados, ouvidos pela CGU. Ele próprio é funcionário da CGU, ele é auditor de carreira da CGU. E ele reconheceu nesse depoimento que, na época, partiu do então ministro Milton Ribeiro, e o Vitor Godoy era o número 2 do Ministério, partiu do ministro a indicação, a encomenda de que fosse arrumado ali um cargo para acomodar o pastor Arilton. Aí o pastor recusou, mas ele indicou um preposto, e o preposto foi nomeado. Ou seja, não está bem posto o ministro nessa questão.
Os pastores, então, muito menos. Foi a partir desse relatório da CGU que a Polícia Federal abriu o inquérito que resultou na prisão do Milton Ribeiro e dos 2 pastores, depois libertados por uma decisão de um desembargador do TRF1. Então, há muito material a ser investigado, Gabriela, e a CPI tem, portanto, razão de existir. Muito improvável que produza punições, porque nós nos lembramos aqui da CPI da Covid, que levantou ali resultou num monte de indiciamentos, isso tudo foi parar na mão do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que fez ali cara de paisagem e está retardando os procedimentos, pelo menos até acabar o governo Bolsonaro. Então, a chance de resultar em algum resultado prático é pequena, mas, se for aberta a CPI, o desgaste político para o Bolsonaro tende a ser grande. Daí a mobilização até do Flávio Bolsonaro para tentar retirar essas assinaturas do pedido de CPI.